Olá, voltamos com mais um bloco do programa Rede Social de Osasco, que o bem vire moda, sempre convidando pessoas que impactam positivamente a nossa cidade. E hoje com o nosso amigo Rodrigo, pastor, né, da Igreja Batista Mosaico, né, contando aqui como foi o impacto, né, quando você chegou na igreja, eu assumi uma igreja com seus longos 18 anos. Sim, com minha longa experiência de 18 anos, né? Que a pessoa ficou até chocada, né? Sim, e sim. Olhando de hoje, né, é uma coisa comum, né? Normal, né? A pessoa ficar também, né, sim, espantada, sim. né? Como que com 18 anos a pessoa vai... Sim, é por isso que eu disse que hoje a minha resposta seria diferente, né? Porque hoje, de repente, eu já consigo analisar isso melhor. Mas na hora, como qualquer jovem que está empolgado para fazer alguma coisa, eu me senti afrontado, né? Falei, opa, deixa eu consertar isso aqui, né? E quem que teve essa ideia de colocar você para ser pastor desta igreja? Então, eu não sei se o mais maluco nessa história fui eu que aceitei, com 18 anos, ou se foi a pessoa que me indicou. Né? Mas eu me lembro que eu fui indicado pelo pastor, um pastor que era amigo, que era o pastor Fábio. Ele era pastor da igreja de Perus, junto com a esposa dele, que era a pastora Zenaide. Então eles que me indicaram. Eu trabalhava na igreja já, em alguns departamentos, então eu já tinha uma posição, um papel dentro daquela igreja local. Mas você já devia também estar fazendo algum papel de pastor para ele te colocar, e não colocaria você à toa, né? Sim, sim. Eu pastoreava pequenos grupos. Certo. E aí ele percebeu esse empenho, ele conseguiu fazer a leitura dessa minha vocação, e então ele me colocou me puxou primeiro para o lado dele, né, para aprender, aprendi muita coisa com ele, e depois ele me colocou nesse desafio. E para mim foi muito gratificante, foi um bom desafio. Se batizou em um dia, com 18 já foi pastor, 2 anos depois já, né? Sim, foi muito rápido, foi muito rápido. Sem ter curso, você não fez nenhum curso antes? Eu não fiz nenhum curso antes, mas o que eu fiz? Quando eu fui nesse período todo, eu estava terminando o ensino médio. Então, terminando o ensino médio, eu ia fazer faculdade, eu trabalhava com tecnologia. Trabalho até hoje, com TI. Mas quando eu fui fazer a faculdade, eu me cadastrei na faculdade de teologia. Certo. Então eu fiz o bacharelado em teologia, eu entrei na faculdade com 18 anos, que foi o período que eu estava assumindo a igreja também. Certo. Eu já fiz as coisas em paralelo. Inclusive essa foi a dificuldade, né? Porque eu aprendia de um lado e aí já tinha a prática do outro e a teoria e a prática caminhando junto. Foi difícil conciliar. Mas foi muito bom para a maneira como hoje eu consigo pensar a igreja, para a maneira como hoje eu consigo analisar o que a igreja o que a igreja precisa. Então isso para mim foi muito importante. Legal. Foi muito relevante. Isso é muito importante, né? Tá aí, vocês estão sabendo, né? Tá vendo? Não é todo pastor que tem aquele tempo, né? Com uma certa idade que assume, né? E como que é a sua igreja hoje? Depois de lá você saiu dessa igreja e foi... Sim. E como que foi? Para até chegar na igreja que você está hoje? Sim. Hoje eu estou na Igreja Batista Mosaico. Mas antes dessa, como foi esse caminho até chegar hoje na Mosaico? Essa igreja que eu saí, ela tinha, assim, era uma igreja que era muito diferente da igreja dos meus pais. Certo. Mas ainda não era o que eu imaginava. Então eu acabei saindo, me desliguei do ministério, e ao me desligar desse ministério eu fui para um outro local, em Osasco, e tinha um pastor. Não ser pastor, você saiu dessa igreja? Eu saí e fui para conhecer, eu fui porque eu queria entender e perceber um desafio diferente. Certo. Então eu cheguei nessa igreja e tinha um pastor lá, que era o pastor Aparecido. Ele era um senhor, um contraste muito grande de mim. Eu tinha 22 anos mais ou menos quando eu saí, mais ou menos essa média, não sei ao certo, mas eu saí, fui para lá e ele tinha 80 anos de idade. Então a idade que eu tinha de vida, ele tinha o dobro só de ministério. Então eu fiquei um tempo com ele, nós ficamos uns 6 meses mais ou menos juntos. Aprendi demais com ele, pastor Aparecido Pereira. Ele é pastor da igreja Batista, primeira igreja batista da Lapa. Que legal. Pastor Aparecido Pereira. Nós ficamos um tempo juntos e logo em seguida ele saiu da igreja. Falou, olha, agora que você chegou, ele entregou assim, né? Falou, agora que você chegou, eu posso descansar. Porque a minha idade já deu, agora é com você. Então eu me lembro que ele chamou a gente lá, né, e falou, olha, agora eu estou indo embora,
tô deixando com vocês, nós ficamos uns 6 meses juntos. Aí eu assumi essa igreja, que é a igreja onde nós estamos hoje. E aí, na época, ela se chamava Igreja Bíblica Missionária. Ela estava na Vila São José, em Osasco. Aí, agora, nós mudamos aqui para o Airosa. Então, da PIB da Lapa, você foi para onde? Fui para essa. Ah, foi para essa. Lá, tá. Sim. Legal. E aí eu fiquei uns 6 meses lá com o pastor. Pastor Aparecido. Nesse mesmo prédio que vocês estão? Não. Era na Vila São José. Certo, tá. E aí depois de 6 meses ele saiu e eu fiquei. Legal. Eu acabei ficando lá. E aí fiquei com o pessoal, nós ficamos nos conhecendo esse período. Nós tivemos um período muito bacana. Nós aprendemos a conviver como uma família, realmente. A igreja pra gente se tornou uma família. Porque a gente começou a entender o que realmente a igreja é. Então foi um período em que a gente começou a amadurecer junto. Eu, pela pouca idade, pouca experiência, e as pessoas que estavam lá, algumas mais experientes, outras menos, mas nós começamos a sofrer o crescimento um do outro. Então eles aturavam os meus erros, pela inexperiência, e eu errava demais. E ainda continuo errando bastante, mas eles aturavam os meus erros, suportavam os meus erros e eu suportava o deles. Certo. Então nós começamos a crescer como uma família. Porque o que é uma família se não isso? Sim. Né? E aí nesse período nós fomos nos encontrando. E esses primeiros encontros que nós tivemos, primeiro nós descobrimos o que nós não gostaríamos de ser. Nós descobrimos as igrejas que nós não gostaríamos de ser. Sempre quando apresentavam para a gente algum modelo de igreja, e a gente analisava e falava, olha, muito legal, bacana, serviu demais para a gente, mas serviu para mostrar o que a gente não quer ser. Isso é muito importante também. Sim, é muito importante. Nós não queremos ser assim, não é essa a nossa proposta, nós não enxergamos igreja assim, nós não pensamos igreja desse jeito. Então, nesse período... Quantas pessoas hoje frequentam a igreja? Média de 100 pessoas, certo. Nós somos uma comunidade pequena, certo. Inclusive propositalmente pequena. Certo. Porque a proposta que a gente tem, que é uma proposta familiar, então esse contexto para a gente é fundamental, de ser uma comunidade pequena. Então nesse período nós começamos a pensar a igreja e começamos a desenvolver, a amadurecer na gente a ideia do que ela seria. Então nós desenvolvemos alguns pilares de imaginação, de pensamento, de filosofia, de teologia, que nós imaginamos na igreja. E nós chegamos à conclusão de uma igreja sustentada em 3 pilares, que a gente chama de celebrar, examinar e revelar. São os 3 pilares que sustentam hoje a nossa filosofia de igreja. Celebrar, examinar e revelar. Então, o nosso momento de culto, nós entendemos como uma celebração. Então, nós nos reunimos para celebrar o Deus que nos salvou. O Deus que nos transformou, a vida que a gente tem. Nós nos reunimos para agradecer a saúde, agradecer a família, agradecer os amigos, agradecer as coisas boas e as ruins, inclusive, que a gente aprende demais nas coisas ruins. Então nós colocamos esse pilar no que a gente chama de celebrar. E aí, para celebrar, nós temos a igreja, que é a Igreja Batista Mosaico. Depois de celebrar, a gente vai para o examinar. O que é esse examinar? Examinar é conhecer verdadeiramente, é se aprofundar, é criar raízes, é ter entendimento, é ter a compreensão. Então, para ter a compreensão, nós criamos uma escola de teologia, que é a FATEB, que é a Faculdade Teológica e Escola da Bíblia, que funciona inclusive no ambiente da Igreja Batista Mosaico. E a proposta é um curso teológico que vai aprofundar as nossas relações, o nosso entendimento. Então, a gente está no pilar do examinar. E aí depois nós temos o pilar do revelar, que é celebrar, examinar e revelar. E nesse último pilar, nós revelamos ao mundo aquilo que nós estamos vivendo. Nós mostramos para o mundo aquilo que Deus representa para a gente. E aí, para isso, nós temos uma instituição que a gente chama de Reino do Bem. É isso aí. Então, né, o papo está muito interessante, mas vamos terminar de contar no nosso próximo bloco. Vamos. Rede social de Osasco, que o bem vire moda.